ela escreveu no diário: contemplar a morte é a chave. E naquela mesma noite, subiu ao telhado de 3 andares, cobriu o rosto com o chale e se jogou. Esse episódio aconteceu durante um retiro espiritual na Índia, um dos países mais espiritualistas do mundo. E esse evento mudou a vida de um homem, um jornalista chamado Scott Carney. Foi ali que começou uma jornada perigosa em busca da verdade por trás dos gurus. Mas calma, que eu já explico por que eu comecei esse vídeo com essa história tão tensa, sendo que esse aqui é um canal de crescimento pessoal. Você está assistindo Mapeando Mentes, eu sou o Ed Valese, seu amigo, seu host, seja bem-vindo. Aqui a gente fala sobre crescimento pessoal, empreendedorismo, disciplina, finanças, empreendimento, investimento. Mas o que esse tema tão trágico tem a ver com o nosso canal? Bom, quando a gente está na jornada de crescimento pessoal, na busca pela disciplina, pelo aprendizado, a gente vai esbarrar com vários gurus, vários livros, vários temas que às vezes vão propor para nós uma jornada de impacto, um método transformador, uma teoria muito diferente de tudo que a gente já viu, e às vezes, isso pode colocar nossa vida em risco. Fica comigo até o final, que eu vou te provar que esse evento tem muito para ensinar para a gente, tem tudo a ver com crescimento pessoal. Vamos para a história. A nossa história vai focar no caçador de gurus. O nome dele é Scott Carney. Ele era um responsável pelo intercâmbio que levava alunos americanos para a Índia para fazer um intercâmbio com finalidades espirituais e aprendizado cultural. Ele é um antropólogo, foi instrutor desse curso e, em 2006, que é o principal evento que desencadeia toda essa história, ele leva uma turma para Bodh Gaya, que é uma cidade muito importante para os budistas e um centro espiritual do mundo, porque foi onde, em tese, o Buda alcançou a iluminação. Em 2006, nessa turma que ele levou, tinha uma jovem que era muito sensível, uma menina que buscava intensamente práticas espirituais, de meditação e transcendentais, e durante um retiro silencioso, ela subiu no telhado do 3º andar, colocou o chale no rosto, que é esse tecido que você vê aí na foto, que na verdade é uma ilustração, e ela se joga de lá de cima. O corpo dela é encontrado por outros alunos um tempo depois, e esse evento acaba destruindo a vida aí do Scott Carney, pelo menos naquele momento. Por causa disso, ele passa a cunhar o termo Síndrome da Índia. E a gente vai falar mais sobre esse termo até o final, mas basicamente é um fenômeno que descreve o comportamento de pessoas do Ocidente que estão aqui presas nessa vida materialista e etc, e que de repente tem contato com esse lado místico da Índia e espiritual e entra ali numa espiral de obsessão espiritual. Pode parecer contraditório, né? Espiritualidade e obsessão, mas para o Scott Carney é exatamente isso que acontece. A gente vai falar mais disso até o final, mas vamos entender quem era essa moça primeiro. O que aconteceu? Nós vamos chamá-la de Emily O'Connor, é um pseudônimo. Ela escreveu no diário dela a seguinte frase: contemplar a própria morte é a chave. Além disso, ela também escreveu o seguinte: tenho medo de entender isso e enlouquecer de vez. Por aí a gente já tem uma dica de como estava o estado mental dela durante essa imersão, durante esse retiro. Só um detalhe, foi um retiro silencioso que ocorreu ali naquela cidade que eu citei. Mas a frase que ela escreveu no diário que tinha mais impacto é: eu sou o Bodhisattva. Bodhisattva é uma coisa muito importante no mundo do budismo. Mas afinal de contas, o que é um Bodhisattva? O Bodhisattva é um nível espiritual acima do monge, um sujeito que praticamente atingiu o Nirvana, mas por causa da sua missão de compaixão com os seus semelhantes, ele abandona sua jornada espiritual e permanece aqui para guiar as outras pessoas. Em tese, o Bodhisattva é um sujeito que alcançou um insight tão profundo sobre a natureza humana e sobre a natureza própria dele, e voluntariamente ele fica aqui para guiar o mundo. Ele superou os medos humanos, ele está isento dessas paixões humanas, inclusive o medo da morte. Presta atenção. Ela diz: eu sou Bodhisattva. Provavelmente ela perdeu o medo da morte ali durante um transe, escreveu isso no diário e fez o que fez. Na visão budista, dizer essa frase é muito, muito sério. É o equivalente aqui no cristianismo das pessoas dizerem: eu sou um profeta de Deus. É preciso estar num nível de iluminação muito grande para você, de fato, se dizer um profeta.
A morte dessa menina impacta tanto a vida do Scott que ele passa a se questionar como é que a busca pela iluminação pessoal pode terminar numa tragédia ou na autodestruição. Então ele passa, de maneira até obsessiva, a se questionar quem são esses guardiões desses caminhos, dessas revelações, quem são esses gurus, quem vigia esses gurus. Então, munido desse novo lema, quem vigia os gurus, o Scott passa a fazer um trabalho muito diligente de investigação e ele passa a rodar o mundo. Ele vai conversar com ex-membros de seitas, ex-membros de cultos, vários líderes, inclusive autoridades policiais, para tentar entender um pouco desse fenômeno que ocasionou a morte daquela moça e impactou tanto a vida dele. Ele chega a uma conclusão já, que é o seguinte: o perigo não está no guru, o perigo está em nós, na fome por transcendência a qualquer custo. Ou seja, parece que é uma coisa nossa, de todos nós. Por isso o alerta lá no começo que eu fiz, que isso tem tudo a ver com crescimento pessoal. São pessoas querendo buscar coisas místicas ou supostas revelações, novos caminhos, novas maneiras, novos métodos para superar problemas cotidianos ou questões psicológicas e podem desenvolver essa relação não saudável com certos gurus problemáticos. Então, de 2007 em diante, nasce esse personagem Scott, que é investigador e que vai atrás dos gurus. Algum tempo depois, e agora estamos falando de 2012, ocorre uma tragédia muito parecida com a que ele experienciou lá na Índia. Esse cara, o Ian Thorson, ele estava também num retiro religioso, espiritual, e de repente ele foi encontrado numa caverna nas montanhas do Arizona. Ele morreu de severa desidratação e desinteria, um quadro gravíssimo. Esse evento causou muita repercussão nos Estados Unidos e obviamente que o Scott já estava muito atento a esses fatos. Ele mergulhou na investigação do que ocorreu com o Ian Thorson nesse caso. A história tem todos os elementos de seita e fanatismo religioso. Obsessão espiritual, a mesma que a Emily experienciou, isolamento extremo, delírio místico e liderança questionável. Tem um guru lá envolvido nesse caso que é extremamente polêmico e o Scott não poupa esse cara de nada. O que o Scott percebe é o mesmo padrão, a mesma espiral de misticismo e loucura que ocorreu em 2006. Ele investiga o caso, reconstrói diálogos, decisões, ele acompanha as pessoas, descobre ali manipulações, crenças absurdas, e tudo isso vira material para um livro que sai em 2015, chamado The Enlightenment Trap, ou a armadilha da iluminação, a armadilha do esclarecimento. Não tem tradução para o português, mas a gente pode usar essa liberdade aqui de traduzir como a armadilha da iluminação. Então a carreira investigativa do Scott já toma um formato a partir desse livro. Só que chega até ele notícias de um guru que era intitulado O Homem de Gelo. O nome dele é Wim Hof. Esse cara, supostamente, mergulhava abaixo do gelo, ficava imerso sob o gelo, sem ser afetado, conseguia curar o próprio corpo com a força do pensamento e da meditação. Ele andava e fazia corridas no gelo, só com uma bermuda. E como o Scott já estava mirando esse tipo de gente, já tinha feito um trabalho brilhante no livro dele, ele decide ir atrás desse homem de gelo. Pensou, pronto, achei mais um guru, tá aí meu próximo trabalho investigativo, vou pegar esse cara e realmente revelar para o mundo todo como é que ele é um charlatão, né? Porque as informações sobre ele eram as mais absurdas, né? Como é que alguém fica submerso no gelo e não morre? Se você está gostando do vídeo até aqui, já deixa a sua curtida, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber outros conteúdos como esse. Vamos continuar com a história do Wim Hof. O Scott, então, viaja para a Polônia para encontrar esse suposto homem de gelo. Só um detalhe, o Scott não é o primeiro cara a representar esse sujeito que tenta refutar os gurus e que vai atrás desses líderes polêmicos, líderes de seitas. Tem muitos que fizeram isso. Mas o Scott, ele parte de um episódio de trauma, por isso é muito importante para ele ir até o local. E ele vai até a Polônia, e na Polônia ele chega lá e passa a conviver com o Wim Hof para tentar entender o que esse cara prega, qual que é a mensagem dele, que tipo de líder espiritual ele é. E o que ele vê é que o Wim Hof, na verdade, é um sujeito que prega a seguinte mensagem: você consegue se superar, cada dia que passa você consegue superar seus medos, você consegue superar o frio,
E ele não tem uma mensagem espiritual propriamente dita, ele não tem uma mensagem muito clara do que você deve fazer com a sua vida ou qualquer coisa do tipo. Então ele não é bem um guru. O Scott Carney, então, entra no método Wim Hof, duvidando a princípio, mas dali ele já começa a entender o que o Wim Hof faz. Aqui está o Wim Hof, várias pessoas andando na neve, sem camisa, o Wim Hof aqui imerso numa água que deve estar imensamente gelada por causa dessas geleiras aqui. O Scott acaba também conseguindo superar a questão do frio e ele também mergulha num lago gelado. Olha aqui a neve do lado, junto com outras pessoas, está aqui o Wim Hof. Depois o Scott aqui, uma foto dele esquiando sem camisa. E o evento que mais impressiona nessa jornada dele, quando ele encontra com o Wim Hof, é que ele, por fim, sobe o Monte Kilimanjaro sem camisa, junto com o Wim Hof. Aqui está o Scott e aqui está o Wim Hof, o guru que ele tentou desmascarar. E ele acaba comprovando que o Wim Hof está certo. Você é mais forte do que você pensa. Esse é o tipo de mensagem que pode ser muito perigosa na cabeça de alguém muito instável. Mas é uma verdade, você é mais forte do que você pensa. A questão é o método que você usa para descobrir isso. E o Scott experimentou em primeira mão, estão aí os registros, de que ele conseguia superar as baixas temperaturas, o frio, o gelo, e subiu o Monte Kilimanjaro sem camisa. O Scott acaba reconhecendo, então, que existe ciência por trás do método do Wim Hof, e só para citar, o Wim Hof ele foi testado numa universidade, injetaram nele aquela bactéria E. coli, e ele conseguiu diminuir os sintomas do quadro gripal, do quadro de febre, de infecção a que ele foi submetido. Só com o poder da mente no sentido de meditação e exercícios respiratórios. O método Wim Hof ele envolve exercícios respiratórios que causam a hiperventilação do cérebro e um estado meditativo e uma lenta e progressiva exposição ao frio e ao gelo. O Scott Carney então reconhece o método dele e acaba publicando um livro sobre essa experiência, chamado What Doesn't Kill Us, que não tem tradução para português também, infelizmente, mas você provavelmente já viu por aí, que já virou moda hoje as pessoas entrando em banheiro de gelo, influencers do mundo todo experimentando o método. Hoje está popular, né? Mas o Scott experimentou isso em 2017. Porém, o tempo passa e o Scott acaba meio que rompendo com o Wim Hof, porque ele entra num novo trabalho investigativo e publica um artigo chamado A Ascensão e a Queda do Wim Hof. E ele faz uma denúncia aqui porque 21 pessoas já morreram praticando o método Wim Hof. Ele reconhece que o método é bom, ensina esses exercícios respiratórios, mas ele deixa claro que não foi o frio que matou essas pessoas, mas foi a combinação do estado de hiperventilação que causa certa tonteira e pessoas que nesse estado, tontas, entraram na água e acabaram morrendo afogadas ou tiveram outro tipo de acidente. Então ele fala que continua praticando o método até hoje, mas alerta que o Instituto Wim Hof faz pouco para tentar orientar as pessoas quanto à questão da segurança do método. Então ele acaba tendo um rompimento. Muita gente reagiu mal ao que ele disse, a essa exposição que ele fez do Wim Hof. Inclusive parece meio questionável porque ele foi lá e ficou um tempo com o cara e depois faz um vídeo de denúncia contra ele, um artigo. Parece aproveitador. É um tema polêmico. Agora eu gostaria de falar da minha experiência pessoal com o método Wim Hof. Infelizmente, no apartamento que eu morava, eu não tinha como fazer a imersão no gelo. Eu até pratiquei o banho frio por um bom tempo e vou te dizer, funciona muito bem. Se você não tem como fazer a imersão no gelo, mas pode fazer banho frio, experimente esse método por um tempo e combine isso com os exercícios respiratórios e com alongamento. Na época eu baixei o aplicativo do Wim Hof e tinha um guia prático de como fazer isso e sinceramente mudou muito minha cabeça na época. Eu me tornei mais resiliente, mais resistente ao frio e isso foi para mim um divisor de águas de verdade para eu entender o quanto eu consigo me superar. Espero que te faça bem. Não fique preocupado. Eu acabei de citar que 21 pessoas morreram, mas o Scott deixa claro que é porque elas fizeram os exercícios e se expuseram numa situação de risco. Não vai acontecer com você, mas se você fizer os exercícios de hiperventilação, não dirija naquele momento e não opere máquinas e etc. Né? Ok, conforme eu tinha prometido, eu ia falar um pouco mais sobre a Síndrome da Índia. Então vamos voltar aqui para o nosso PDF. Isso, Síndrome da Índia.
É o seguinte, a pessoa, conforme eu disse, o ocidental que sai aqui da sua vida materialista e já tem uma hiperpropensão, uma hipersensibilidade com as questões místicas ou psicológicas, e ele está num estado de hipersugestionabilidade, quando viaja para a Índia e entra em contato com todo aquele simbolismo místico, com todo aquele ambiente, um ambiente aqui é fundamental, ele pode entrar nesse estado psicótico de loucura mística, de revelação e etc. e simplesmente ter atitudes imprevisíveis. A Emily, ela foi para aquele retiro que eu citei no começo do vídeo, mas para pensar, aquele retiro é chamado retiro silencioso. As pessoas ficam dias e dias sem falar com ninguém, sem ver ninguém, sem nenhuma interação humana, numa atividade intensa de introspecção. E para uma pessoa que já tem uma propensão, às vezes, a um delírio, grandiloquência, grandiosidade, ela pode, de repente, se confundir e achar que ela é um grande profeta ou uma figura mística e etc. No caso dela foi trágico, infelizmente. E eu gostaria também de comentar com vocês que a síndrome da Índia é muito parecida com a síndrome de Jerusalém. O mecanismo é o mesmo, tá? Normalmente são pessoas hipersugestionáveis que estão num ambiente de imersão religioso, carregado de simbolismo muito grande, por isso o ambiente é fundamental. Mas a diferença entre a síndrome da Índia e a síndrome de Jerusalém, muito documentada na literatura científica, ela normalmente ocorre em locais importantes da cristandade, do cristianismo e do judaísmo, obviamente. O mecanismo é muito simples, é um choque cultural intenso, uma ruptura da identidade do sujeito, por isso eu coloquei essa imagem aqui no centro, dessa mão tocando uma mão mística, superior. Ocorre uma repentina busca por iluminação que leva ao colapso psicológico e a pessoa passa a ter comportamentos ali arriscados, perigosos. É muito comum o sujeito começar a pregar o evangelho na síndrome de Jerusalém, pregar uma mensagem recebida por Deus de maneira assim intensa, e dessa maneira a gente encerra o vídeo. Eu contei um pouco da minha experiência, gostaria de saber o que você pensa. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link para os livros do Scott. Infelizmente não estão traduzidos, tem que comprar lá fora, sai um pouquinho mais caro, mas é um link de afiliado meu para os 2 livros dele que eu citei. E sugiro você buscar um pouco sobre o método Wim Hof para aprender sobre resistência física ao frio e ao gelo. Eu vou deixar também esse PDF com as ideias principais do vídeo e dos livros que eu citei, desenhadas para você poder baixar e guardar isso aqui como aprendizado. Obrigado demais pela sua audiência. Se você gostou do vídeo, deixa uma curtidinha, se inscreve no canal, ativa o sininho. Agradeço demais a sua audiência. Até o próximo vídeo. Muito obrigado.